Aleluia. Glória a Deus. Vai exaltado e agradecido ao nome de Jesus. Vai ser o nome do Senhor. Por aqui um versículo da Bíblia Sagrada encontrado na carta do apóstolo Paulo aos aos Filipenses, perdão. Filipenses, capítulo 2, né? Falando a respeito da humildade de Jesus. Vai ser o nome do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, aniquilando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, os caros internautas, né? Aqui é a palavra de Deus escrita e selada, né? Em um só volume. Bíblia Sagrada, aleluia. Falando a respeito da humildade de Cristo, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, né? Deu um exemplo para nós de humildade mesmo, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, né, que ele, sendo Deus, né, não se usurpou ser igual ao Senhor Deus, não é isso? Pois ele é Deus. João escreveu, né, no seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Então Jesus é Deus também, né? Tem o Senhor Deus Pai, de Jeová, o Criador de todas as coisas, e tem Jesus, seu Filho, que é o Verbo, a sua própria palavra, né? Aleluia, que também é Deus, que estava lá com o Senhor Deus no princípio, na criação de todas as coisas, né? Vai ser o nome do Senhor. A Escritura diz que tudo foi feito através dele, e sobre ele tudo que foi feito subsiste hoje, né? Cartões e tribunais, e também sem ele nada que foi feito se fez. Vai ser o nome do Senhor. Mas Jesus, quando tomou a forma humana, né? Que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus, que ele nasceu, cresceu com 30 anos de idade, foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, né, um profeta precursor dele mesmo. Aleluia. E ali o Senhor passou a pregar, né? E não se usurpou sendo igual ao Senhor Deus, desde a nação de Israel, exigindo dos judeus adoração, né? Porque só Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, por tudo que ele fez, aleluia. Então, a Jesus, quando se achou na forma humana, aí ele fez semelhante o quê? Aos servos, né? Veio servir. Não é isso? Um dia desse veio uma pergunta, uma apresentadora de televisão,
lançando uma pergunta, dizendo até que foi o marido dela que fez aquela pergunta, perguntando por que o Senhor Jesus mesmo foi quem serviu a ceia, né, quando ele serviu a última ceia. Porque o Senhor Jesus, meu querido amigo, que ouviram aquela pergunta, né, daquela emissora de televisão, aquela apresentadora, Jesus ele veio servir, ele tomou a forma de servo, certo? Então, como é que se ele tomou a forma de servo? Ele ia aceitar o seu discípulo primitivo, que ele veio servir o seu discípulo primitivo, né? E aceitar ele servir a ele, Jesus. Principalmente a ceia, que diz respeito dele mesmo, não é isso? Pois é, foi por isso que ele tomou a forma de servo. Por isso que ele serviu a ceia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a resposta para aquela pergunta, né? Aquela pergunta que aquela apresentadora lançou no programa de televisão, dizendo que foi o marido dela que fez aquela pergunta. Não é isso? É. Pois é, glória a Deus. Então, Jesus foi humilde, humildade, né? Então, nós temos aqui dois exemplos, dois humildes dentro da Escritura Sagrada também. Moisés, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui mesmo, Moisés, né? No livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que foi ele mesmo, Moisés, que escreveu, você vai ver ele escrevendo, ele falando ali a respeito também da humildade dele, né? Ele foi criado, adotado pela filha de Faraó, foi criado por ela, mas quando ele completou 40 anos, que ele entendeu as coisas, ele decidiu, rejeitou, abandonou aquele negócio de ser chamado filho da filha de Faraó, né? E aí preferiu sofrer, ser maltratado, juntamente com seu povo, o povo do Senhor Deus, o povo hebreu, que estavam cativos, eram escravos no Egito. É isso? Então foi outro exemplo de humildade, né? Moisés. Ele corria o risco de qualquer hora estar sentado no trono do Egito, se tornar um faraózão do Egito, né? Mas ele rejeitou aquele negócio, preferiu ser maltratado junto com o povo, o seu povo, o povo de Deus. Então, você vê, 40 anos depois que aconteceu aquilo ali, o Senhor Deus pegou Moisés, deu poderes a ele, de autoridade, e enviou ele para tirar o povo de Senhor Deus, a família dele, da escravidão do Egito, né? Com poder e autoridade. Que é isso que acontece que Deus faz, né? Desonra a decisão do homem, quando o homem toma a decisão de se tornar humilde para servir a Deus, glorificar a Deus, dar glória ao Deus que fez o céu, a terra seca e o mar, o Deus da nação de Israel, o Deus das forças armadas de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. Aleluia. Ele exalta também ele, né? Ele faz ele grande homem, aleluia. Outro exemplo de humildade também que quero falar, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era doutor, era mestre, formado em toda a lei de Israel, criado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei. Mas Paulo, depois do encontro que ele teve com Jesus, não foi mais se gabar nos diplomas dele, na cultura dele também. Não, depois do encontro que ele teve com Jesus, ele se dedicou a estudar as Escrituras Sagradas para aprender, passou cerca de 3 anos estudando as Escrituras Sagradas para aprender, e a partir daí foi pregar o Evangelho de Cristo. Foi sofrer por amor a Jesus, né? Outro exemplo de humildade também. Paulo não foi se gabar no seu conhecimento secular, no seu doutorado, no seu mestrado, não. Vai ser o nome do Senhor. Então nós temos exemplo desses dois homens de Deus aí, né? E Jesus não foi diferente. Ele, como filho de Deus, que também era Deus, não se usurpou ser igual ao Senhor Deus, né? Tomou a forma humana, forma de servo, para servir mesmo, e se humilhou mais ainda, se entregando à morte. Mas o que aconteceu? O Senhor Deus lhe exaltou, soberanamente lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, né? E toda língua confesse, Jesus, Jesus, Tu és Senhor, Senhor, para a glória de Deus Pai, né? É para isso que Jesus tomou a forma de servo e se tornou humilde. Amém? Glória a Deus.